que as mensagens, Senhor, pregadas aqui venham frutificar em nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, alimentados, repletos, Senhor, da sua glória, do seu santo entendimento. Senhor, que cada um de nós possamos nos alegrar, nos fortalecer para essa semana que há de se iniciar e que seja muito especial para cada um e abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
Sua palavra, do Seu amor. E é para isso que estamos aqui, para essa busca intensa, essa intimidade, aonde nós queremos nos aproximar do Senhor. Que seja essa nossa sede o tempo todo, que nós estejamos nesse intento cada dia das nossas vidas. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de novamente estarmos na sua casa de oração. Ontem estivemos comemorando o 24º aniversário da nossa igreja. Hoje é a continuação, né? E eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Estamos aqui para louvarmos ao nosso Deus e agradecer por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas e também na vida da igreja. No final, antes do pós-lúdio, estarei dando aí alguns avisos para os irmãos acompanharem, culto nos lares, algumas atividades que vamos ter aí ao longo dessa semana ou até o final dessa semana. Mas no finalzinho nós vamos dar esses avisos, tá bom? Gostaria de orar nesse momento, depois nós vamos ler o texto da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus, nós somos gratos por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por mais um ano que pudemos completar atuando aqui neste lugar como igreja do Senhor, obra do Senhor. Até aqui tem nos ajudado e nós sabemos que como a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, continuará nos sustentando e nos dirigindo. Somos gratos a Deus porque de nós mesmos nós nada podemos, não temos, mas fortalecidos pelo Senhor, orientados pelo Senhor e capacitados pelo Senhor, nós vamos prosseguindo na incumbência, na responsabilidade e no privilégio de nós servirmos ao Senhor. Quero agradecer a Deus a presença de cada um. Não sabemos se mais alguém está a caminho, havendo mais alguém a caminho, traga debaixo dos teus cuidados, Senhor. E aqueles que por motivos diversos hoje não estão conosco, onde eles estão agora, Deus, sejam também guardados, amparados pelo Senhor e sintam também a alegria da presença do Senhor em suas vidas. Fortaleça-nos, ó Deus, faça a sua vontade através de cada um de nós. Continue, ó Deus, na direção deste culto que estamos prestando ao Senhor, porque só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Em tudo te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema do nosso aniversário é avançando com coragem e determinação. Será que podemos, estamos num número mais reduzido, mas vamos falar bem forte esse tema, irmãos? Avançando com coragem e determinação. Para ensaio ficou bom, né? Mais ou menos. Agora, vamos apresentar com mais força ainda. Avançando com coragem e determinação. Nosso versículo divisa, quem lembra, pode falar bem alto. Atos 2:42, não é? Muito bem. Irmãos, antes de lermos esse texto, por que esse tema? Achei interessante depois de receber algumas ideias, né? De qual tema poderíamos colocar. Achei esse interessante pela situação e a história da nossa igreja, nossa última situação, a luta que estamos enfrentando. Depois da ascensão de Jesus e durante os dias mesmo de Jesus e até o ano 70, quando houve a destruição do templo, né, pelo general Tito, iniciou-se, e com apedrejamento também de Estevão, uma grande perseguição. E a igreja, quanto mais perseguição, mais ela crescia. Isso é interessante, né, irmãos? Quanto mais dificuldades, mais lutas, mais ela crescia. E houve muito derramamento de sangue, muito mesmo. Que muitos, né, foram jogados aos leões, né, foram açoitados, foram presos. A perseguição foi muito grande mesmo, né, bem no início. E a igreja não deixou de ser perseguida ao longo dos séculos, ao longo do tempo. E eu creio que esse tema é um tema muito propício, muito próprio para todas as igrejas. Para nós avançarmos, nós
que avançar com coragem e determinação. Porque se nós não estivermos determinados de termos realmente a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, sabemos que a nossa fé não é, ou a nossa obra ela não é em vão, que como diz lá em 1 Coríntios 15:58, que nós, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, isso tudo, irmãos, exige de nós uma determinação, exige de nós um posicionamento. Hoje nós nos deparamos com muitas leis que são aprovadas, muitas vezes vêm de confronto à igreja, né? Há muitas coisas novas que têm entrado nas igrejas e nós temos que manter firmes na presença do Senhor, buscando, claro, nos atualizar, mas sem ferir o ensino da palavra do Senhor, que ela é imutável, a palavra do Senhor. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Então eu fico pensando nas lutas que os nossos primeiros irmãos tiveram, e ao longo do tempo vem tendo muitas lutas, e a igreja do século XXI continua com muitas lutas, e eu creio, irmãos, que as lutas elas vão se intensificando, vão aumentando, até a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Então nós temos que nos manter firmes e saber que o cristianismo, irmãos, exige posicionamento, exige luta mesmo, não é fácil. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. A palavra de Deus é bem clara, Aquele que não toma a sua cruz não me segue, não é digno. Então, nós assumimos uma grande luta, muitos confrontos, a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e passamos a ser seus discípulos, seus adoradores. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está presente aqui, eu estou presente também, nós estamos aqui. Eu quero louvar a Deus porque Deus tem permitido que aqui pudéssemos chegar, e todos nós estamos aqui para louvar ao nosso Deus, e temos certeza que outras vidas serão alcançadas, conquistadas com o nosso testemunho, com a nossa dedicação. Tenho certeza, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler Atos capítulo 2. Eu quero, os irmãos vão apenas acompanhar, os irmãos se puderem ficar em pé. Eu quero ler esse texto, depois quero pedir uma oração voluntária. Irmãos, isso tem sido um desafio nos últimos tempos. Quando fala uma oração voluntária, de um tempo que os irmãos ficavam, eu vou começar logo a orar, senão alguém começa a orar e eu não tenho oportunidade. Será que vamos ver isso nesta noite, irmãos? Orar em voz alta, pedindo pela igreja, pedindo pela sua vida, pela sua família. Logo após a leitura desse texto, Atos 2, 42 em diante, nós vamos ler nesse momento. E depois nós estaremos cantando um hino para recolhermos as ofertas. Até peço para um irmão nos ajudar trazendo aqui o gasofilácio. Não sei se a equipe de louvor já deixou preparado também para as contribuições, Então, logo após a oração, nós vamos ler em pé, os irmãos que puderem, Atos capítulo 2, 42 em diante. E assim nós vamos até o final. Logo em seguida, o irmão que sentir o desejo de orar, poderá orar ao Senhor, agradecendo por tudo quanto Ele tem feito. Então nos diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à
À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uma oração voluntária. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças a Deus, na tua casa de oração, Deus, te louvando, te dando, te dizendo, Pai, por toda a honra e toda a glória dedicada ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse irmão que está aqui, Pai, na tua casa, Pai, adorando, Jesus, e que nós possamos estar aqui, Pai, com o corpo, alma, te adorando, de verdade. Nós vamos ficar na irmão, Pai, de cada família, na vida do nosso irmão também, Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Vamos cantar esse louvor então para a entrega das contribuições, tá? E enquanto os irmãos estão vindo aqui à frente, os irmãos lembram da palavra do pastor Rafael ontem, né? Dando testemunho lá da sua igreja de Vila Carmozina, como a igreja ela está crescendo, tem até batismos já marcados, e um tipo de atividade que tem sido muito falado, tem sido muito importante, nós precisamos realmente colocar em prática. São os cultos nos lares, os irmãos que têm seus amigos convidarem para trazer, e a igreja vai crescendo. Nós temos hoje 2 casas já fixas, né, da Marinês, temos do irmão Ferreirinha, e tem outras que a gente vai acertando, né, na medida do possível. Mas nós gostaríamos de ter simultaneamente muitas casas durante a semana, e esses encontros estarão proporcionando que outras vidas sejam alcançadas, e elas estarão vindo para a igreja, né, para juntamente conosco louvar ao Senhor. Ontem nós tivemos pelo menos 3 irmãs que é fruto de lá do Ferreirinha vieram conhecer aqui, e assim nós vamos crescendo, irmãos. Precisa realmente essa decisão da parte de cada um de nós de abrir as casas, participar dos cultos, de convidar, tá? 10 irmãos trazendo cada um mais um, teremos mais 10, né? E assim vai. Então, o testemunho que o pastor Rafael passou ontem, isso é muito importante. Vamos lá, irmãos, enquanto nós cantamos, traga a sua contribuição. Essa
logo em seguida, o Senhor Eliseu tem a oportunidade de nos trazer o que Deus tem colocado no seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por esse momento, as contribuições, todo o sustento vem do Senhor. Se não nos desses a condição física, não tivesses aberto as portas do nosso emprego, como seríamos sustentados? Tem sustentado a cada um de nós, ó Deus, todo o provento vem do Senhor. E o Senhor tem pedido esse momento na adoração, quando nós trazemos nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero agradecer, ó Deus, e pedir pela vida de cada um, nas suas dificuldades, no dia a dia, só o Senhor para abençoar e orientar a cada um no mundo tão consumista no qual nós vivemos. Mas sabemos, ó Deus, que do Senhor nunca nos faltará o sustento, nunca nos faltará a provisão. Por isso nós somos gratos. Quero pedir, ó Deus, pela vida do nosso irmão Eliseu, agradecer, ó Deus, novamente por todos os dons que tens dado a ele, e também, ó Deus, nesta noite, quando tens colocado no seu coração algo para compartilhar conosco, que o Espírito Santo, ó Deus, esteja nesta orientação, nessa capacitação, para que a mensagem seja clara aos nossos corações. Oramos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amém. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Como eu costumo sempre dizer, sempre repito, muitas vezes a mensagem do Senhor ela encontra nossos corações em poucos minutos, né? O que é 30 minutos, 40 minutos do nosso dia de 24 horas ou da nossa semana, muitas vezes, né? Mas quanto mais atentos nós estamos na palavra do Senhor, mais o Senhor ministra aos nossos corações. Se quiser já abrir, tá bom? Deixa na primeira tela principal, na primeira aí, por favor, obrigado. Eu vou te dando um toque aqui, tá? Porque eu até ia arrumar um passador, mas eu esqueci, então vou te dando um toque e você vai comigo aqui, tá? Nós, meus irmãos, estamos aqui para louvar ao Senhor. Viemos do aniversário ontem, um tema muito propício para a nossa igreja, para tudo que nós temos feito, para tudo que nós temos trabalhado. E o Senhor, ao longo dessa semana, colocou esse tema no meu coração. Tenho lido e estudado bastante durante um tempo sobre esse tema, né? Tenho um objetivo bem específico, tá? E o motivo pelo qual tenho também estudado sobre esse assunto. Eu quero abordar de forma muito objetiva, falando sobre a ansiedade de uma forma geral e também em relação à Bíblia, né? E ao longo dessa semana tive estudando, ao longo desses meses, enfim, olhando um pouco mais para a questão da ansiedade, até já adiantando, na verdade, né? A Débora não tem o costume de falar, né? Vocês vão ver muito a Débora falando constantemente, mas na minha visão ela escreve muito bem, e ela escreveu recentemente um e-book. O e-book é um livro digital, né? Ela escreveu um e-book falando sobre a ansiedade na adolescência. E aí, acompanhando com ela, lendo com ela, observando com ela, então esse tema ficou muito na minha mente, de trazer esse olhar bíblico, né? Já até deixando em aberto essa possibilidade dos irmãos, ela escreveu naturalmente para colocar à disposição e comercializar na internet. Esse e-book está muito, muito bem escrito. Eu vou abordar de uma forma muito sucinta, mas irmãos, se tiverem interesse, fale com ela para adquirir um conteúdo muito interessante. O que eu vou falar aqui não é especificamente sobre a ansiedade, por mais que eu vou tocar um aspecto sobre ela, mas o nosso foco é olhar para a Bíblia, né?
mas é muito importante nós olharmos para esse aspecto. Então, se os irmãos quiserem se aprofundar um pouquinho, fala com ela. O texto está direcionado para o foco no adolescente, então seja específico, incrível para o adolescente ou quem lida com o adolescente, mas é maravilhoso também para qualquer pessoa que de alguma forma, né, pode ter a necessidade de orar para esse aspecto, tá bom? Então eu deixo em aberto essa possibilidade e até o motivo pelo qual eu tenho olhado um pouco mais para esse tema. Meus irmãos, Jesus falou de muitos temas, de muitos aspectos, e um deles foi sobre a ansiedade, sobre a preocupação. Paulo falou sobre a ansiedade, sobre o estar preocupados, sobre o estar aflito, e eu queria que os irmãos abrissem comigo. Vamos começar pelo texto, mas depois nós vamos voltar para o texto. Então peço que os irmãos, nesse tempo que nós temos, né, tivemos louvores, então temos um tempo bem tranquilo. Então vamos aqui. Deus colocou esse texto no meu coração, então eu quero compartilhar com os irmãos com muita profundidade. Os irmãos sabem que para o pastor, para os irmãos que já ministram aqui, muitas vezes, ou 90% das vezes, nós não chegamos aqui, abrimos um texto, por mais que quando nós lemos geralmente o texto bíblico, nós não chegamos aqui e abrimos a Bíblia e falamos. Geralmente nós sentamos, nós debruçamos sobre o texto, nós pesquisamos, nós estudamos, né? E eu tenho tentado criar o hábito de trazer em algumas mensagens algo visual, mas não é muito a minha praia, irmãos. Tem noção da dificuldade que é o trabalho que dá, né? Quando não é só a praia para você fazer, né? Então dá um trabalhão às vezes montar alguma coisa para que a gente possa condensar um pouco, ter algo visual, já que a gente tem esse né, veículo, essa possibilidade de ter. Ramon, se você quiser acender essa luz e apagar essa aqui, vai melhorar aqui o quadro, ó, por favor. Se quiser acender mais uma, pode acender. Isso, eu acho que aí tá perfeito. Então, ou seja, aí tem mais esse tempo, esse trabalho. Então é um momento de nós refletirmos juntos sobre o que o texto tem a nos dizer, tá? Então Mateus capítulo 6, meus irmãos, um texto muito conhecido, mas nós geralmente focamos nesse texto no verso de número 33, que é talvez o verso mais conhecido desse texto, mas eu quero olhar para um outro aspecto desse texto, então acompanhem comigo. Então é Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso de número 25. Mateus capítulo 6, verso de número 25. Vou ler o texto, depois eu faço mais algumas considerações. Vamos ler juntos? Então eu leio um verso, nós vamos até o verso de número 34. Eu leio um verso e os irmãos ficam à vontade para ler os versos sequenciais, tá bom? Então vamos lá, eu leio o primeiro. Quem sentir à vontade, acho que talvez todos nós consigamos ler um texto aí, um verso, se os irmãos quiserem. Tá em alto e bom som, vamos lá. Portanto eu digo, não estejam ansiosos por coisa alguma, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a nós, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois o pagão corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não vos aquipeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muito bem, meus irmãos, sai um texto, como eu disse, muito conhecido,
mas nós focamos muito nesse texto, que talvez é o texto principal e talvez um dos textos mais marcantes do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um momento onde Jesus ele senta e vai instruir ali aqueles que o seguem e principalmente os seus discípulos que estavam ali próximos dele. Por isso que o Sermão do Monte ele tem um foco muito maior, não de forma geral, claro, ele é funcional, ele é proveitoso para qualquer pessoa, mas principalmente para nós cristãos, né? Para aqueles que já estavam acompanhando Jesus, já entendiam um pouco sobre os ensinos de Jesus, né? Então, Jesus faz ali o Sermão do Monte e nesse momento, talvez um dos textos mais belos, mais marcantes, para trazer praticamente uma conclusão desse sermão, é quando ele diz da importância de buscar o reino em primeiro lugar. Então, meus irmãos, eu queria bastante atenção dos irmãos, porque para que eu concluísse, ou para que eu pudesse refletir sobre esse texto, eu queria que os irmãos entendessem que o meu objetivo é olhar para a ansiedade dentro desse texto que Jesus quer nos aconselhar para que possamos evitar, e um tipo específico de ansiedade. Então vamos passar rapidamente pelo aspecto da ansiedade. Então a gente poderia levantar algumas questões, né, sobre esse texto, ou sobre falar sobre a ansiedade, né, que seria os aspectos sobre se seria a ansiedade um pecado, seria a ansiedade consequência do pecado, seria a ansiedade um problema de fé, toda ansiedade é prejudicial, há algo benéfico na ansiedade? O que Jesus fala sobre a ansiedade? Quando nós falamos de ansiedade, muitos questionamentos vêm na nossa mente, né? Assim como, infelizmente, cada vez está mudando mais, mas quando nós falamos sobre depressão, muitas pessoas logo já pensam que é falta de fé, logo pensam que é falta de Deus, logo pensam que é sinal de pecado, e nós temos entendido que é uma questão de saúde, assim como qualquer outro aspecto, né? Então, da mesma forma, é a ansiedade em si, né? A psicologia ou a psiquiatria vai trazer 3 aspectos específicos da ansiedade, né? Que nós vamos ver aqui. Na verdade, a psicologia e a psiquiatria traz 2 aspectos, porém nós vamos ver aqui 3. Um terceiro aspecto relacionado à ansiedade, que principalmente conecta a nós, os cristãos, né? Pode dar mais um enter para mim. A questão que nós precisamos entender o motivo de que o mundo, na verdade, né, o Brasil principalmente, precisa olhar para a questão da ansiedade. Isso nos afeta, né? Se a gente pudesse parar e perguntar, tá, o Brasil está em primeiro lugar em quê? Aí nós vamos pensar, tá, a educação é em primeiro lugar? Não estamos em primeiro lugar na educação. Nós estamos em primeiro lugar na questão econômica. O Brasil é o país mais econômico, mais bem sucedido. Não somos. Poderíamos pensar em várias questões que nós não estamos em primeiro lugar, mas nós ocupamos o primeiro lugar em um ranking. Qual é o ranking? Da ansiedade. O Brasil não é o país mais ansioso da América Latina, ele é o país mais ansioso do mundo. Meus irmãos, eu vou repetir. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E se nós formos olhar a questão do número de cristãos ou de evangélicos ou de crentes em Cristo, no Brasil é enorme. E o fato de nós acreditarmos em Deus não elimina a possibilidade de vivenciar a depressão ou qualquer outra questão de saúde emocional ou mental. Não, mas isso favorece. E a questão é que nós ocupamos esse primeiro lugar. Ou seja, nós somos uma porcentagem enorme de pessoas ansiosas, diagnosticadas com ansiedade, sem dizer que nem todos são diagnosticados. Ou seja, é uma questão muito delicada para a gente trabalhar. E só isso já nos mostra o quanto falar sobre a ansiedade em si tem que ser um aspecto da lida do dia a dia, ocupando o ambiente de trabalho, escola e, por que não, a igreja, que é o lugar onde nós também nos deparamos com ela, principalmente no terceiro ponto que nós vamos tratar, que é estritamente o ponto em que nós queremos efetivar aqui. Agora, quando nós falamos de ansiedade, nós perguntamos, tá, mas o que seria ansiedade? Né, Eliseu, você está falando ansiedade, mas o que seria ansiedade? Dá mais um enter para mim, Ramon. E a gente entende que a ansiedade é uma reação natural e adaptativa do nosso corpo diante de situações que envolvem expectativas, desafios ou ameaças. Quando nós pensamos na ansiedade, a gente pensa assim, ansiedade é do todo mal? E eu queria que vocês participassem comigo. Quando falamos de ansiedade,
é mal, é totalmente prejudicial. Sim, totalmente prejudicial. Existe algo bom na ansiedade? Por mais que a ansiedade é sempre atrelada a algo negativo, a gente pergunta, mas existe algo bom na ansiedade? Parece ser até estranho, né? Mas se nós entendemos que a ansiedade ela é uma reação natural e adaptativa do nosso corpo, é impossível nós sendo crentes ou não, vivermos uma vida sem vivenciarmos episódios de ansiedade. E o que seria a ansiedade? A ansiedade, ela seria um sinal de alerta. A ansiedade, ela tem um dos focos da ansiedade é nos colocar em ação, em alerta. E eu vou dar um exemplo que eu costumo dar quando eu falo sobre a ansiedade em si. É que se nós estivéssemos aqui, nós estamos aqui agora, todos tranquilos, estamos na casa de Deus, estamos em paz. E de repente, nós ouvíssemos ao longe o som de um latido de um cachorro, aquele cachorro bem grande. E aí nós... ok, na casa de alguém tem algum cachorrão aí preso no portão lá na casa. E nós seguimos tranquilo aqui, focados na nossa mensagem. Porém, se nós estivéssemos aqui, de repente esse latido ficasse um pouquinho mais alto, ou mais forte, mais perto, o que ia acontecer com a gente? A gente ia ficar aqui tranquilo? A gente ia começar a ficar meio alerta, né? Pera aí. E de repente a gente ouve um latido tão forte que parece que ele está aqui, ó, ali do ladinho do Maurílio ali. A gente ia ficar como? Mais alerta. De repente aparece aquele cachorrão bravo mesmo aqui na porta, sabe, rosnando assim. A gente ia pensar, Eliseu, segue aí, fica tranquilo, deixa o cachorro aí. Não, né? O que ia acontecer? A gente já ia se proteger as nossas pernas, já ia se esconder atrás da cadeira, a gente ia se amontoar em um lugar, a gente ia começar a orar, clamar o sangue de Jesus, alguma coisa a gente ia fazer. Uma coisa é certa, nós não ficaríamos tranquilos como nós estamos. Como nós ficaríamos? Em sinal de alerta. Para quê? Para tomar algum tipo de atitude diante disso. Um dos aspectos da ansiedade é isso, é nos dar um sinal de alerta, é estarmos atentos para nos movimentarmos. Ou seja, a ansiedade em si, ela é algo positivo quando ela nos mobiliza a fazer algo, nos mobiliza a gerar algo, a produzir algo. A ansiedade, ela tem o seu ponto positivo. Estar ansioso é estar preocupado. É impossível nós não nos preocuparmos de alguma forma com algo. Seja com o seu dia a dia, seja com o seu futuro, seja com o seu trabalho. Vai se preocupar em alguma situação. Então, estar preocupado é estar em ansiedade, estar ansioso. Ou seja, nós vivenciamos a ansiedade normalmente no nosso dia a dia. A ansiedade tem o seu papel importante. A gente poderia analisar rapidamente a ansiedade com o medo. É possível viver sem medo? É possível viver sem medo de nada? Sem ter medo de nada? Não é possível. Nós precisamos do medo porque o medo ele é importante para a nossa sobrevivência. Se nós não tivéssemos medo, nós naturalmente poderíamos nos colocar em risco facilmente, em qualquer tipo de situação, mexendo em um animal perigoso, andando no parapeito de um prédio, atravessando a rua sem olhar. Não tenho medo de nada. Qual é o problema do medo? O problema do medo é quando ele é tão elevado ao ponto de bloquear uma ação em mim, bloquear algo que eu quero fazer. Outro exemplo que eu costumo dar também é que, um exemplo, digamos que eu tenha medo ou receio de entrar no elevador. Não sei se alguém aqui tem receio de elevador, mas digamos que eu tenho receio ou medo de elevador. E eu entro no elevador, fico até temeroso, fico me segurando. Quando eu saio do elevador, eu respiro fundo de aliviado, mas o que eu faço? Eu entro no elevador. O problema do medo é se eu subir os 10 lances de escada para evitar o elevador. Aí o medo já está tão elevado ao ponto de bloquear algo em mim, bloquear uma ação em mim, bloquear algo na minha rotina. Da mesma forma, a ansiedade, ela é algo normal. A ansiedade, ela é algo que faz parte do nosso dia a dia. Qual o problema da ansiedade? É o nível. Quando o nível de ansiedade começa a ficar grande ao ponto de bloquear uma ação em mim, aí é um problema. Os irmãos estão acompanhando? Então a ansiedade, ela é algo corriqueiro, é algo normal, é algo que faz parte da nossa vida. Ela se torna prejudicial quando ela começa a bloquear algo em nós, assim como o exemplo que eu dei para os irmãos do medo, né? E aí nós entendemos que a ansiedade é algo comum, é algo normal, mas onde a ansiedade se torna um medo, ou um problema? Quando ela se torna já exagerada. E aí dá mais um enter para mim, Ramon. Porque aí quando essa ansiedade ela se torna uma ansiedade que começa a prejudicar, né, o nosso dia, ou seja, o problema da ansiedade é quando ela fica desproporcional, tá?
desproporcional aos acontecimentos. Ela interfere na qualidade da nossa vida, no desempenho familiar, social, na nossa vida profissional. É como se ficássemos em alerta, né? Ou seja, estamos em alerta, ok. Agora, quando estar em alerta o tempo inteiro, constantemente, aquele sentimento de estar alerta, onde perdemos o sono, temos uma preocupação excessiva, onde sentimos um medo irracional de algo que nem é real, né? Nós vivenciamos uma dificuldade na nossa rotina, nas nossas tarefas. É aí onde nós entramos para uma situação que nós chamamos de uma ansiedade patológica, né? Que é essa situação. O problema da ansiedade é quando ela começa a se tornar algo prejudicial. Aí ela já é algo que precisa de uma atenção, na verdade até profissional. Ela já começa a prejudicar a nossa rotina, prejudicar o nosso dia a dia. Ansiedade, ok. Agora, quando a ansiedade ela é muito elevada, prejudicando o nosso dia a dia, aí ela se torna uma ansiedade patológica, que é aí onde nós não temos só ansiedade em si. Ela se torna um transtorno. E aí o transtorno é onde nós temos esses tipos de transtorno que nós vemos aí, tá? Que são transtornos, síndrome do pânico, né? Que quando você tem uma ansiedade tão grande ao ponto que você não consegue controlar a sua situação. Agorafobia, que é quando você não consegue ficar em um local onde você não consegue ver saída. Onde você pode ter também o transtorno, que é o mais conhecido, o transtorno de ansiedade generalizado, que é onde essa ansiedade começa a situar ou ocupar todas as situações da lida do dia a dia, prejudicando toda a vivência, toda a situação que a ansiedade toca, ela prejudica, tá? Então, ou seja, aí já se torna uma ansiedade patológica, é algo que naturalmente precisa de um acompanhamento, tá? E aí, seguindo, Ramon, mais um para mim. E aí, quando nós entendemos que existe a ansiedade, que é uma ansiedade natural, que faz parte do nosso dia a dia, que é uma preocupação com o futuro, que é uma preocupação com o que vai acontecer. Eu costumo até relacionar a essa ansiedade comum, eu costumo até dar um outro exemplo. Imaginem que, de repente, é colocado para vocês virem ter uma participação, cantar um louvor, ou trazer uma reflexão, ou ter uma participação aqui. E aí, de repente, essa participação, ela gera uma ansiedade. Puxa vida, eu vou ter que falar lá na frente. Puxa vida, eu vou ter que cantar. E você começa a ficar ansioso. E geralmente a ansiedade, ela tem algumas questões que acontecem com nossas questões físicas ou até emocionais. Então, quando você está tendo um episódio de ansiedade, muitas vezes a sua mão começa a ficar suando mais, seu coração começa a bater de forma mais ritmada, você começa a vivenciar diversas questões no seu corpo que demonstra que você está entrando num episódio de ansiedade. O que é a febre? A febre, ela demonstra que algo está acontecendo no nosso corpo, né? Ou seja, se você está tendo uma gripe, se você está com uma dor de garganta, a febre vem para anunciar que tem algo de errado no seu corpo, não é? A ansiedade, ela é algo que vem e muitas vezes ela mostra que existe algo errado na nossa mente, existe algo errado no nosso cérebro, existe algo errado na nossa emoção. Então ela vem. E por isso que muitas vezes, já imaginaram, para quem já cozinhou, já viu, né, alguém fazendo ali o feijão, enfim, você está usando a panela de pressão e ela tem ali o pino ali que fica assim, o que é isso? É uma liberação da pressão que está ali dentro. O que acontece se aquele pino travar? Né? Uma explosão. Por quê? Porque não existe uma liberação dessa pressão. Não existe um movimento de liberar essa tensão que está dentro da panela de pressão. Da mesma forma, é a nossa mente, é o nosso cérebro. Então, assim, a gente vive tensão constantemente. Então, a ansiedade, ela está ali no nosso dia a dia. Agora, se a gente não encontrar meios e alívios, de formas de aliviar essa ansiedade, é aí onde realmente ela pode se tornar uma ansiedade patológica e pode vir a prejudicar profundamente a gente, tá? Então, ou seja, essa ansiedade normal que faz parte do nosso dia a dia, se não receber uma atenção, essa ansiedade pode se tornar uma ansiedade que nós chamamos de patológica, que é algo que realmente precisa de um acompanhamento, um atendimento médico. Só, meus irmãos, que Jesus, quando ele fala que não andeis ansiosos, ele estava naturalmente falando para todos.
para todas as pessoas que vivenciam uma questão de ansiedade. Mas Jesus, ele conhece o nosso coração e sabe dos nossos sentimentos. Jesus talvez, naturalmente, por conhecer a nossa mente, ele está acima de qualquer tipo de conhecimento, de qualquer neurologista, psicólogo, qualquer psiquiatra, enfim, ele conhece nossas emoções, nossos sentimentos, aquilo que nós vivenciamos. Ou seja, dessa forma, ele, por nos conhecer, ele deixa claro ao dizer, não andeis ansiosos, que ele está falando com todos. Mas ele não fala especificamente para alguém que realmente está vivenciando uma ansiedade natural e benéfica. Aquela ansiedade que faz parte. Imagina que você vai fazer uma viagem muito especial que você está aguardando muito tempo. Então você fala, nossa, eu estou ansioso por essa viagem. Que ansiedade é essa? É uma ansiedade até que é prazerosa, satisfatória. Eu estou ansioso, estou aguardando por esse momento. Então você está no aguardo desse momento, está ansioso para isso. É uma ansiedade ok, uma ansiedade comum. Agora, Jesus, ele também não fala especificamente para as pessoas que realmente precisam de um acompanhamento ou de uma atenção específica, porque já está tendo um quadro de ansiedade onde está bloqueando a vida dela. Não fala somente para esses. Mas algo é certo, Jesus claramente está falando para aqueles que está deixando com que a falta de fé nele, está falando claramente para aqueles que têm a ele como Senhor, que tem Deus como Senhor, e ainda assim vive ansioso e preocupado com as coisas que acontecem no dia a dia. Jesus está falando mais claramente a esses, porque agora, se nós olharmos para o texto, ou seja, essa ansiedade é aquela ansiedade que é pela falta de fé e confiança em Deus. Você não vai encontrar na psiquiatria ou na psicologia falando sobre, nós temos a ansiedade que é falta de fé e confiança em Deus. Você não vai encontrar isso. Mas a Bíblia traz claramente que nós podemos estar ansiosos, preocupados exageradamente por não confiarmos profundamente em Deus e nos cuidados de Deus. Ou seja, quando nós nos preocupamos ou deixamos as preocupações da vida nos deixar em uma situação de como que elas viessem nos sufocar a nossa fé, distanciando a gente ou não nos permitindo de confiar plenamente em Deus para nos proteger, para cuidar de nós, para que possa estar diante de nós, cuidando de todas as nossas necessidades. E aí, meus irmãos, pode dar mais um tempo para mim? Tá bom. Que nós olhamos para esse texto. E o texto, meus irmãos, Jesus deixa muito claro aqui o quanto aqueles que confiam em Deus precisam estar tranquilos. Nós não vamos mais nos preocupar com nada. Sim, nós nos preocupamos, mas preocupamos confiantes. Nós nos preocupamos, mas ainda assim confiamos. Mesmo que nós nos preocupamos, muitas vezes nós sabemos que Ele está diante de nós e nos nutre do cuidado. Porque o texto, olhem para o texto comigo. No capítulo 6, no verso de número 25, ele diz: portanto, eu digo, não estejam ansiosos por coisa alguma. E ou seja, quando ele diz não estejam ansiosos por coisa alguma, meus irmãos, o texto não diz não estejam ansiosos pelo seu trabalho, não estejam ansiosos pela sua família. Ele diz não estejam ansiosos por coisa alguma, que nada tire a sua paz. Quanto ao que você comer, ao beber ou ao que vestir, não se preocupe com o seu próprio corpo quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as vestimentas ou do que a roupa. Jesus, ele deixa claro a todos aqueles que estavam ali que a vida está acima de tudo aquilo que nutre ou de tudo aquilo que favorece a vida. A vida está acima de tudo. E aí ele usa um belo de um exemplo, que quando nós falamos para as pessoas que são ansiosas, a pessoa que é ansiosa, estar ansioso é focar em uma situação. A ansiedade, geralmente ela está relacionada ao quê? Ao passado ou ao futuro?
ao futuro. Quando nós falamos de uma situação depressiva ou de uma depressão, geralmente é relacionado a outras questões. A depressão está relacionada a uma questão do passado. Então é um trauma, é uma vivência, é um problema que você enfrentou, que você fica preso nesse problema. E você fica remoendo esse problema constantemente. Então, ou seja, você está preso em algo do passado. Isso vem te abater, te entristecer e muitas vezes pode, junto a outras questões, te gerar a depressão. A ansiedade, ela não é algo relacionado ao passado. A ansiedade é uma preocupação com o futuro. E a ansiedade, quando problemática, é uma preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer, ao ponto de bloquear o seu presente, ao ponto de bloquear a sua ação naquele momento. Ela não deixa você agir. Digamos que os irmãos tenham uma prova importante para fazer. E de repente, quando fica sabendo dessa prova, em um curso que os irmãos estão fazendo na escola, na faculdade, ou me imaginando que já fizeram algo assim, essa prova, ela deixa preocupado. Peraí, que assunto vai cair? Será que eu estudei o suficiente? E agora, será que eu vou me dar bem? Que nota eu vou tirar? É uma preocupação. Nós estamos preocupados, ansiosos com o que vai acontecer. Mas o que nós fazemos? Nós vamos até essa sala de aula, até esse local, sentamos e realizamos a prova. É uma ansiedade comum, estou me preocupando com o que vai acontecer. Agora, a questão é se essa ansiedade for tão grande ao ponto de, enquanto eu aguardo essa prova, ou próximo ao momento de fazer essa prova, eu começo a sentir uma dor de barriga. Quem tem gastrite, a gastrite começa a atacar, começa a doer a cabeça, você começa a ter problemas digestivos, você começa a suar demais a mão, você começa a se sentir mal ao ponto de não querer realizar essa prova. Ou seja, a sua ansiedade prejudicou você de tomar uma atitude. Então, ou seja, a ansiedade é uma preocupação exagerada com o que vai acontecer com o futuro. E Jesus, ele fala que não andem ansiosos com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, porque a vida é maior do que isso. Por mais que nós olhamos a ansiedade de uma forma tão superficial muitas vezes, muitas pessoas, elas chegam em locais de saúde ou procuram o hospital como se fossem ter um ataque cardíaco, como se elas fossem infartar. Mas está tudo ok, na verdade é uma crise de ansiedade. Muitas pessoas vivenciam ansiedade com uma preocupação tão grande no futuro, com o que vai acontecer, e essa ansiedade, ela conduz essa pessoa a uma depressão, e naturalmente, se não for acompanhada, infelizmente a pessoa pode até fazer mal à própria vida, porque ela foca tanto em uma situação que vai acontecer, a preocupação dela é tão grande com algo que vai acontecer, que ela não consegue ver saída diante disso. Ela está vivendo o presente e ela está extremamente preocupada com o trabalho dela, com o que ela vai fazer, com o que vai acontecer em tal situação, ao ponto de que ela só foca nisso, e ela pode vir até prejudicar grandemente a sua ação, a sua vida, de tomar atitudes importantíssimas para a própria vida. E aí Jesus diz: não se preocupem com o que vocês vão comer ou o que vocês vão vestir, porque Jesus sabia que a ansiedade, a preocupação exagerada poderia prejudicar grandemente a vida de quem vivencia ansiedade. Por isso que Jesus diz: não é a vida maior do que essas coisas, não é a vida mais importante do que a comida. Ou seja, de que adianta vocês se preocuparem com a comida, com a vestimenta, e prejudicar a si a saúde, prejudicar a sua vida? E aí ele faz algo muito, muito incrível, porque a pessoa que está ansiosa, geralmente a gente imagina, tem essa cena da pessoa ansiosa, preocupada, a pessoa que está impaciente, a pessoa que ela não consegue pensar, não consegue resolver, essa pessoa está ansiosa, nossa, e agora o que vai acontecer? E a gente tem essa visão dessa pessoa ansiosa, essa pessoa agitada, a gente não consegue imaginar uma pessoa ansiosa, zen, sentado na cadeira relaxando, a gente não consegue ver esse tipo de pessoa ansiosa. Quando a gente imagina uma pessoa ansiosa, geralmente é uma pessoa que ela está preocupada com as coisas, o que vai acontecer, né? Maria e Marta estava lá tranquila, né? E a outra estava, nossa, e agora o que vai acontecer? O que eu faço? Como é que eu vou servir? Enfim, essa preocupação. Não, a gente sempre imagina a ansiedade, a pessoa ansiosa assim, dessa forma. Aí de repente Jesus vem e fala assim, a pessoa está ansiosa, e Jesus fala assim: ei, para, olha os pássaros. Jesus fala: observem as aves, calma, observem as aves no céu, ó as aves.
Olha as aves no céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentam. Olhem as aves no céu, vejam, elas não semeiam, e aí ele fala assim, ó, e o Pai Celestial não as alimentam? E aí é incrível que Jesus diz assim, ó, não tem vocês mais valor do que elas? É algo tão óbvio, meus irmãos, é tão óbvio. Se a gente pensar, será que nós temos mais valor do que, vou usar um outro exemplo, do que um inseto, do que uma barata? A gente tem mais valor que isso? A gente tem mais valor do que um passarinho que está voando? Por mais que toda a criação de Deus tenha o seu valor, cada criação de Deus tem o seu lugar. Deus criou tudo, Deus criou os animais, Deus criou a natureza, Deus preparou todo esse cenário, e como eu costumo dizer, é como um pai ou uma mãe que quando está esperando o filho, ele prepara o quarto, pinta o quarto, coloca o berço, coloca o negocinho lá para ficar cantando musiquinha para a criança, prepara tudo para quê? Para a chegada do quê? Desse bebê que vai ocupar esse lugar maravilhoso, totalmente preparado. Ou seja, Deus preparou tudo, deixou os animais, deixou os alimentos, deixou as aves, a natureza, preparou o ar adequadamente, depois ele colocou esse bebê, colocou o ápice da criação aí para desfrutar. Então Jesus fala, ei, se Deus cuida das aves que estão no céu, não vai cuidar de vocês? Não são vocês mais do que eles? O que vocês estão preocupados com o que vai acontecer, sendo que se Deus cuida deles, não vai cuidar de vocês? Aí ele segue, por que vocês se preocupam com roupas? E é interessante que muitas pessoas, quando olham o texto do versículo 33, que fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. É comum nós ouvirmos as pessoas falando assim, busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não tem demais aqui. Não tem demais no texto. Por que é estas? Essas é algo que já foi mencionado no texto. Então, buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas, ou seja, o básico. Deus não vai deixar faltar para você o que você necessita, não é o que você quer. Porque às vezes nós pensamos, não, vou buscar o reino de Deus, minha faculdade, meu trabalho, meu carro que eu quero, vai acontecer, vai chegar, porque eu estou buscando primeiro o reino de Deus. Não, isso é luxo, irmãos. Isso daí pode vir ou não, baseado no propósito de Deus ou no seu trabalho, pode vir ou não. Agora, Deus há de cuidar de nós nas nossas necessidades. Deus não pode me abençoar na minha faculdade? Claro que pode, mas o que Ele está deixando claro aqui é que as nossas necessidades serão supridas nele. Amém? E aí ele continua dizendo, contudo, portanto, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de quê? Homens de pequena fé. Jesus estava falando para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali, que estavam ansiosos, preocupados, porque ele fala, não andeis ansiosos, preocupados com o amanhã. Ele diz, homens de pequena fé, homens no qual falta a fé. A fé em quê? Em acreditar naquilo que o texto diz. Acreditar que o Deus que cuida dos lírios dos campos, o Deus que cuida das pássaros e das aves nos céus, é o mesmo Deus que há de cuidar deles, de nós, que somos maior do que eles. Portanto, não se preocupem, dizendo... Peraí. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Esse mundo, meus irmãos, que nós vivemos, está cada vez mais focado no consumir, cada vez mais focado no ser e no fazer. É exigido de nós o tempo inteiro, tanto que nós não conseguimos relaxar e descansar. Se você muitas vezes senta, eu costumo dizer que o sofá ele é feito para descansar.
para isso. Às vezes nós sentamos para descansar e relaxar um pouco. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa mente já começa a divagar, que parece que nós não estamos produzindo, parece que nós não estamos fazendo, parece que nós precisamos resolver algo, fazer alguma coisa, porque esse mundo, ele nos motiva a estar sempre agindo, sempre produzindo, sempre fazendo, sempre resolvendo, sempre solucionando as coisas. E é claro, quando nós olhamos no texto bíblico da criação, que até Deus descansou. E Deus nos disse que precisávamos descansar, relaxar. E muitas vezes nós não relaxamos. Muitas vezes nós não deixamos de nos preocupar. Mesmo quando nós estamos parados, mesmo quando nós não estamos agindo, nós estamos preocupados com algo. Ou seja, por isso ele disse: os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. É interessante que muitas vezes, às vezes o filho acha que o pai não sabe do que o filho está precisando. Mas por conhecer o filho, nós sabemos o que o filho precisa. E muitas vezes nós sabemos que o filho precisa de algo que ele quer, e ele precisa, e nós concedemos. E muitas vezes nós sabemos que mesmo que o filho precise ou deseje de algo, não é o que ele merece. E muitas vezes nós sabemos que o filho quer algo e nós sabemos que não é o que ele pode ter, porque nós sabemos que muitas vezes vai fazer até mal por conhecê-los. Deus sabe do que nós precisamos. E aí é onde o texto vem: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, pois todos os dias vai ter algo para se preocupar. Cada dia basta o seu mal, porque todo dia vai ter algo com que se preocupar. Seja o seu trabalho, seja a sua família, sejam seus filhos, sejam diversas questões. Vai ter com o que se preocupar. Todo dia trará o seu mal. Ou seja, vocês não terão vida se não conseguirem controlar a ansiedade, se não conseguirem controlar essa preocupação excessiva com as questões da vida. Não terão paz. E o interessante é que o texto, quando nós colocamos o nosso foco em buscar o que a vida nos oferece, facilmente nós nos frustramos. Facilmente nós sentimos que estamos correndo atrás do vento, ou como aquela roda daquelas caixinhas de hamster, sabe? Eu não sei o nome daquilo, que ele fica correndo e ele fica girando no mesmo lugar ali, girando e só cansando e não dá em lugar nenhum, sabe? É a corrida de rato. E não dá em lugar nenhum. Então, quando nós buscamos a nossa vida e vivemos a nossa vida baseado somente nas coisas terrenas, somente no nosso trabalho, somente no nosso sucesso, somente nas nossas conquistas, isso não vai levar a lugar nenhum se nós não colocamos como primazia buscar o reino dos céus. Porque tudo isso é passageiro e nada disso preenche plenamente, irmãos. O verdadeiro preenchimento do nosso coração e da nossa alma está em buscar em Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E então essas coisas serão acrescentadas. Por que serão acrescentadas? Porque se nós buscamos o reino de Deus, se nós buscamos a Deus, puxa vida, o Deus que conhece o nosso coração sabe daquilo que nós precisamos. E há de converger a nosso favor as nossas necessidades. E aí, meus irmãos, caminhando para uma conclusão de entender que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Se não dermos atenção adequada à ansiedade, ela pode se tornar um problema até de saúde mental. Porém, Jesus, entendendo que as preocupações podem nos prejudicar, Jesus deixa claramente: não andeis ansiosos e busquem o reino de Deus, porque o Deus do qual vocês buscam ama vocês, conhece vocês e sabe do que vocês precisam. E aí, puxa vida, tá, eu entendo que a ansiedade faz parte da minha vida e que eu preciso lidar com ela, eu preciso apenas me preocupar com o grau dessa ansiedade. E que se eu perceber que essa ansiedade está sendo um problema, é necessário buscar uma ajuda médica. Mas
A questão é, Eliseu, eu entendo que eu posso estar vivenciando uma ansiedade da falta de confiança em Deus em algumas situações. Talvez no meu dia a dia eu possa estar enfrentando alguma ansiedade de estar me preocupando exageradamente com as minhas necessidades, me preocupando tanto com o meu trabalho ao ponto de não conseguir estar diante de Deus. Eu me preocupo tanto em desenvolver o meu trabalho que eu não consigo nem fazer o meu devocional. Eu quero tanto me desenvolver e crescer no meu trabalho que muitas vezes eu até piso em algumas pessoas ou prejudico algumas pessoas porque eu quero crescer no meu trabalho. Eu estou tão preocupado em ter as coisas que eu estou trabalhando além dos meus horários e abdicando tempo com a minha família, porque a minha preocupação com o meu trabalho, em realizar, em fazer, em resolver, está sendo tão grande que eu estou abrindo mão dos meus bens mais preciosos, que é a minha família, e que é de buscar a Deus acima de todas essas coisas. E é interessante que o texto não diz que você deve buscar só a Deus. Busque só a Deus e não busque o trabalho. Busque só a Deus e não tenha tempo com a sua família. Ou que não busque ter melhores investimentos e conquistas para a sua vida, sua faculdade, as coisas que você deseja. Não é. O texto diz que você precisa buscar em primeiro lugar. Ou seja, e aqui o primeiro aqui, até no texto original, ele não traz a ideia de lugar, mas traz a ideia de importância. Tenha o buscar o reino de Deus com tamanha importância ao ponto que ele tenha o seu foco. Então não é assim de você, vou buscar primeiro, depois segundo, depois... Não é esse o foco. É o fato de ser tão importante para a demanda de todas as suas outras realizações que você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, meus irmãos, que Paulo, pode dar mais um enter para mim, irmão? Ele deixa um texto que sintetiza o que nós estamos dizendo em Filipenses, capítulo 4, verso de número 6. Vamos ler juntos? Está bem visível ali? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E não... Muito bem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É exatamente o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não deixe a ansiedade e a preocupação tomar conta de vocês. E aí ele dá uns segredos aqui, algumas dicas de como nós podemos evitar. Não aquela ansiedade que a gente já percebe que está travando o nosso dia a dia, que já está prejudicando a nossa rotina, aí a gente procura uma ajuda médica. Não essa ansiedade. Não somente aquela ansiedade que faz parte de uma preocupação saudável para que nós possamos buscar melhorar em alguma coisa, nos projetar alguma coisa, mas essa ansiedade da falta de fé, a ansiedade de falta de confiança, é aí onde ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo, ele diz: pela oração e súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E aí, meus irmãos, que nós entendemos que para que nós possamos nos livrar dessa ansiedade, porque a ansiedade em si, como eu falei da depressão, o fato de estar em ansiedade, vivenciando ansiedade, não é em si uma falta de, não é um pecado. Eu estou em pecado, por isso eu estou vivenciando ansiedade. Mas a ansiedade, ela pode ser um instrumento de ações da falta de fé, instrumento de situações que podem me projetar a vivenciar uma ansiedade na falta de confiança em Deus e facilmente me projetar ao pecado e ao erro. Então, ou seja, aí o texto diz, com orações, pela oração e súplica. Quando nós estamos preocupados, quando nós estamos ansiosos, seja lá com o que for, o nosso desejo é agir. A ansiedade é algo que geralmente ela te faz agir. E muitas vezes nós nos deslocamos para agir e agimos por nós mesmos, por nossas contas, por nossos desejos. Mas Paulo diz e deixa claro que é
em oração e súplicas. É orando, pedindo a Deus para nos livrar da ansiedade, colocando diante de Deus com ações de graça. Muitas vezes, é até uma das dicas, digamos assim, vou até já adiantar um dos pontos e das questões que a Débora até coloca no e-book que eu citei dela, vou dar um spoiler aqui, que é a questão do ser grato. Quanto mais nós somos gratos, quanto mais nós colocamos para fora o sentimento de gratidão pelo que nós temos e pelo que nós somos, isso nos auxilia a aliviar sentimentos de ansiedade. Porque se a ansiedade é uma preocupação com o que pode acontecer, com o que eu posso fazer, quando eu começo a olhar para a minha vida, olhar para o meu trabalho, olhar para a minha família, olhar para o que eu tenho, e eu começo a ser grato por isso. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pela minha vida. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelas minhas condições financeiras que o Senhor me auxilia para o meu sustento. O fato de ser grato alivia essa ansiedade, essa pressão de buscar, querer, fazer e resolver. Porque eu estou sendo grato por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou. Então Paulo diz, em orações e súplicas e ação de graças, apresentem a Deus. Apresentem as suas orações, apresentem as suas súplicas e apresentem a Deus as suas ações de graça. Eu costumo dizer que a fé, se a fé fosse, ela pode ser, mas ela não é a única solução para as situações do nosso corpo e da nossa mente. Entendam que muitas vezes eu posso, quando estou com uma dor de cabeça, orar e Deus pode curar e aliviar a minha dor de cabeça. Mas muitas vezes eu posso orar e, na verdade, mesmo naquele momento, aquela minha dor de cabeça, existe um paracetamol, existe um Tilenol, um remédio que vai aliviar a minha dor de cabeça. Faz parte. Existem algumas doenças e situações no nosso corpo que eu vou orar e Deus vai me curar, mas existem situações que eu vou ter que procurar um médico. E eu vou ter que ter um acompanhamento médico para poder lidar com aquela minha situação. É necessário. Da mesma forma é a ansiedade, da mesma forma é a depressão ou questões da nossa mente. Nós precisamos tomar cuidado para não colocar somente na fé o auxílio para a solução das nossas questões de saúde emocional e mental. Porque isso é um perigo. Porque eu, e talvez os irmãos já conheceram pessoas que, por não dar atenção à saúde de uma forma específica, profissional, à saúde mental e emocional, muitas pessoas já perderam até a vida por conta disso. Ora que Deus cura. Só que uma pessoa que vivencia um quadro de câncer, precisa fazer uma quimioterapia, você vai virar para não, para de fazer quimioterapia, para de fazer, vai na igreja e ora que Deus cura. Não, irmãos, a gente pode sim orar para que Deus cure, mas segue com o tratamento que está à nossa disposição, com a inteligência e conhecimento que Deus concedeu ao homem. É a mesma coisa. Se tem uma questão de saúde mental ou emocional, está à nossa disposição os cuidados com o nosso emocional. Mas é interessante que nós cristãos, nós temos um benefício muito maior. Tanto que os índices de suicídio, ele é muito menor, não é nulo, mas é muito menor em pessoas que têm uma fé, que têm uma espiritualidade. E é interessante por quê? Porque nós devotamos a alguém maior as nossas dificuldades. Nós devotamos a alguém que pode cuidar de nós, que pode nos proteger todas essas nossas aflições. Não guardamos para nós. Então, quando nós vivenciamos a ansiedade, a preocupação exagerada com as situações que nós colocamos diante de Deus, as nossas aflições, colocamos diante de Deus as nossas preocupações, nós estamos ansiosos, preocupados, e nós colocamos diante de Deus as súplicas para que Ele possa cuidar de nós. E nós colocamos diante de Deus objetos de graça. Senhor, obrigado pelo que eu tenho. É a Deus. Ações de graças e súplicas apresentem a Deus. É aí onde Deus alivia o nosso coração. E aí onde o versículo 7, pode dar um enter para mim, Ramon. O versículo 7, ele segue confortando o coração dos ansiosos que colocaram diante de Deus a sua devoção, sua ação de graça, suas súplicas. E o versículo 7 diz o que? Vamos juntos mais uma vez? 1, 2, 3 e... E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E é perfeito esse texto, irmãos. Caminhando para uma conclusão, é perfeito porque quando Jesus diz que não era para que
não precisamos estar ansiosos, porque nós temos um Deus que nos ama e nos conhece e sabe das nossas necessidades. Ainda que a palavra não me chegue à boca, Ele já conhece o que está no meu coração. Imagina que antes de você pensar, antes de você pensar, um exemplo, eu estou parado e eu penso, agora eu quero ir para a direita. Eu pensei e aí eu agi. Não, agora eu quero afastar o microfone da minha boca. Eu pensei e eu agi. O pensamento me vem à mente e depois vem a ação. O texto bíblico diz: ainda que a palavra não me chegue à boca, ainda que o pensamento não me chegue à mente, Ele já conhece todos os meus anseios e os meus desejos. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que sabe das nossas necessidades antes de nós verbalizarmos. Quando nós estamos, Débora e eu, o pastor quando atende, quando nós estamos num consultório, o cliente está lá, o paciente está lá e nós só conhecemos da vida dele aquilo que ele fala para nós. Só o que o cliente fala para nós sabemos. Então nós vamos auxiliar esse cliente, nós vamos acompanhar esse cliente para ajudar ele na sua ansiedade, nas suas aflições, seu sofrimento, baseado naquilo que ele fala para mim. Então eu faço a minha costura sobre essa situação para auxiliar ele nessa situação. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos nos colocando diante de alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. Olha que incrível isso. É incrível quando nós colocamos em um ambiente de um atendimento onde alguém que está nos ouvindo, está nos acolhendo, está nos entendendo e nos auxilia a lidar com as nossas aflições da melhor forma possível, nos mostrando caminhos, nos fazendo ver os melhores caminhos para aquelas situações. É incrível. Agora, falar com alguém que nos conhece melhor do que nós, meus irmãos, e sabe o que é interessante? Que quando você chega diante de um profissional para abrir o seu coração, para que ele te auxiliar a lidar com a sua ansiedade, com o seu sofrimento, ele não te ama. Ele pode ter um reconhecimento de você como uma pessoa, ele pode ter um afeto por você no sentido de, puxa, é o meu cliente, é um ser humano, então eu tenho um carisma por essa pessoa, uma simpatia por essa pessoa. Mas a gente não ama de amar com afeto, como nós amamos um familiar, a pessoa que chega que nós atendemos. Você que é vendedor, está vendendo para alguém, ama aquela pessoa? Você que trabalha com seja qual for a área que você trabalha, você ama as pessoas da qual você trabalha? Nem sempre. Você pode nutrir um carisma por essa pessoa. Mas quando nós falamos com Deus, nós estamos falando com alguém que nos conhece mais do que nós mesmos e nos ama ao ponto de, você já sabe, né, o ponto de fazer o quê? Então, ou seja, é com essa pessoa que nós estamos abrindo o nosso coração. É essa pessoa que quer o nosso bem, que vai cuidar das nossas aflições, das nossas ansiedades. E aí o texto diz que se você colocar as suas ansiedades, as suas preocupações diante de Deus, buscar a Deus com o seu coração, é aí que há paz. Mas não é a paz, meus irmãos, que o mundo oferece. Porque quando nós nos preocupamos com o nosso trabalho, somente com as roupas ou com aquilo que nós vamos vestir, como o texto diz, com o nosso alimento, quando nós nos preocupamos só com isso, nós até temos uma paz. Que paz é essa? Eu estou bem porque os valores que eu conquistei no meu mês conseguiu pagar as minhas contas, então isso te traz uma paz. As preocupações com a sua família, está tudo bem, ninguém está brigado com ninguém, então isso te traz uma certa paz. Você está bem vestido, está bem perfumado, você teve um dinheirinho para fazer sua unha, seu cabelo, enfim, isso te traz uma paz e tranquilidade. Mas nada se compara à paz de Deus, porque só essa paz é plena. Só essa paz é plena. Porque imaginem que constantemente nós precisamos gerir valores para desenvolver a nossa vida. Nós precisamos comprar novas roupas, nós precisamos nos alimentar constantemente. Mas a paz de Deus é a paz que é plena. Por isso que o texto diz, e a paz de Deus, e não só diz isso, e a paz de Deus... E a paz de Deus guardará o seu coração. Não é assim que está no texto. O texto está dizendo o quê? E a paz de Deus que excede. A paz de Deus que excede todo o entendimento. É a paz, meus irmãos, que está acima de qualquer ação da medicina, que está acima de qualquer situação que pode conhecer ou buscar conhecer o humano. É a paz que excede todo o conhecimento. Essa paz, ela é capaz, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela é capaz de guardar. Ela é capaz de guardar o quê? Guardar o seu coração.
Quando nós falamos de coração, nós falamos de sentimentos. Ela é capaz de guardar o seu coração, os seus sentimentos. Não só o seu coração. Ele é capaz de guardar o seu coração e a sua mente. Quando nós falamos de mente, por mais que nós sabemos que o afeto de verdade, o afeto, nossas ações, nosso comportamento, tudo parte da nossa mente. Nós usamos o coração como um exemplo para falar de afeto, de amor, mas nós amamos de verdade com o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é a nossa mente que ama. O nosso coração é usado como um exemplo, porque é dele que nutre o batimento que faz todo o nosso corpo se movimentar. Mas é a nossa mente. Porém, a expressão coração, por ser o cerne da nossa alma e da nossa vida, nós tratamos o coração como o local dos nossos afetos. Então, o texto bíblico diz que, Paulo diz que a paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração, o seu sentimento, guardará as suas emoções, te livrará da ansiedade e da preocupação excessiva com todas as situações, e guardará a sua mente. Quando nós falamos de mente, geralmente nós atrelamos ao nosso comportamento, porque a nossa mente comanda o nosso corpo. Então, independente do que eu fizer, a minha mente manda para o meu corpo um comando para que eu possa agir. Então, ou seja, a paz que excede todo o entendimento guardará os teus sentimentos, guardará as tuas emoções, guardará as tuas condutas e os teus comportamentos. Guardará o seu coração e a tua mente, a mente de vocês. Mas não vai guardar em qualquer situação. Não vai guardar em qualquer lugar. Não vai guardar na sua casa, no seu trabalho, nas suas próprias decisões. Não, vai guardar em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu nem pedi para dar o enter, Ramon, mas já está no próximo. Ou seja, meus irmãos, o Deus que conhece o nosso coração, que sabe que a preocupação com as coisas do mundo pode nos fazer perder o foco dele. É fácil, meus irmãos, é fácil nós passarmos a idolatrar as nossas necessidades. Sempre que quando nós falamos de idolatria, nós imaginamos uma imagem de um santo, uma imagem de uma situação onde as pessoas prestam uma devoção. Mas a idolatria, meus irmãos, que parte do nosso coração, é para tudo aquilo que ocupe o lugar de Deus. Se o teu trabalho ocupar o lugar de Deus, você está idolatrando o teu trabalho. E você vai viver ansioso pelo seu trabalho, porque ele vai ocupar o seu coração e vai tirar a paz da sua vida, ao ponto que você não vai viver em paz. Nunca vai ser suficiente. Você sempre vai querer mais e mais e mais. E isso não é nos bloquear de querer crescer, mas se o teu trabalho ocupar o centro do teu coração, nunca haverá paz no seu coração. Se os teus valores, os teus investimentos, aquilo que você ganha pelo seu trabalho, o seu dinheiro, se tornar o centro do teu coração, nunca será suficiente. E você não terá paz. E a ansiedade estará constante no seu coração, podendo até fazer você adoecer. Mas se você buscar o reino de Deus, aquilo que vem de Deus, Ele, o Pai, cuidará de você. E o texto bíblico não diz que nós temos que repousar e não agir. O texto bíblico diz que nós temos que confiar. Confiar. O texto bíblico não diz repouse e não faça nada, não haja. Não, é confie. Faça, mas confie. Faça, mas descanse. Faça, mas saiba que se você buscar o reino, essas coisas, as necessidades do seu coração serão supridas e o Senhor cuidará de você. Amém, meus irmãos? Então, a minha dica aos irmãos é: observem o seu coração, observem os seus sentimentos, analise o quanto você tem se preocupado com as situações do seu dia a dia. Se você tem vivido ansioso, se você tem vivido episódios em que você não tem conseguido se controlar a ansiedade, e essa ansiedade está prejudicando você, a possibilidade de você buscar ajuda para lidar com essa situação. Se você está se preocupando de forma exagerada ao ponto que você percebe que é uma falta de confiar em Deus, nas suas necessidades, então busque ao Senhor. Direcione ao Senhor súplicas, direcione ao Senhor ações de graça e comece a observar aquilo que você tem
e coloque nos pés do Senhor. E o Senhor, e a paz de Deus, que excede o entendimento, trará o conforto e a paz e a tranquilidade ao seu coração, e não te faltará fé. E nós não seremos homens de pouca fé, mas nós seremos homens de fé em um Deus grande. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, e que o Senhor possa cuidar não só dos nossos corações, mas que o Senhor possa cuidar do coração da humanidade, porque, como eu disse, o nosso país é o país mais ansioso. A depressão tem ocupado o coração das pessoas, tem prejudicado as famílias. Então nós precisamos realmente declarar e fazer de tudo para que a paz do Senhor possa repousar no coração de todos, eliminando a ansiedade, trazendo paz, tirando a depressão, trazendo conforto e amor a todos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão, só alguns avisos rápidos. Nosso horário acabou ficando avançado, né? Depois a equipe de louvor estará fazendo o pós-lúdio. Nessa terça-feira nós estaremos realizando o encontro, um culto, uma devocional ali na casa da Marinês, tá? Terça-feira às 19h30. Nós já marcamos 19h30, que é para não estender muito, né? Os irmãos às vezes têm dificuldade pelo horário mais tarde. Na quarta-feira é o nosso culto de oração às 19h30. Então convidamos a todos para participar. Nesse domingo, irmãos, nós teremos a EBD. Eu vou conversar depois com o irmão Wallace, o irmão Rubens, sobre um assunto para nós trazermos, tá bom? Nós vamos nos acertar. À noite teremos a celebração da ceia do Senhor. E nossa assembleia, nós deixamos então para o dia 17, eu estava conversando com o irmão André, fica melhor para o dia 17, nós vamos ter a assembleia regular e também a extraordinária, tá? Então vamos ter 2 assembleias na parte da manhã. Com relação a EBD, irmãos, EBD está marcado, já combinado para as 9h30. O culto do último domingo, ele é às 10, então os irmãos não fazerem confusão. Agora a EBD é sempre às 9h30, tá? Então não esqueça desta atividade. E o último domingo desse mês cai no dia 24, onde nós teremos a programação de manhã às 10, de louvor, e à noite estaremos lá na Vila Formosa, tá bom? Às 19 horas. Então esses avisos de mais urgência, mas depois eu coloco no grupo para os irmãos acompanharem com mais facilidade, tá bom? Obrigado aí. Alguém da equipe de louvor poderá orar, encerrando. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, louvar ao Senhor com mais esse louvor, agradecer ao Senhor por mais esse dia, pedir a Ele que esteja conosco nessa semana, que seja uma semana também abençoada, assim como eu creio que tem sido as outras. Deus não nos deixa desamparados, então que o Senhor esteja nos orientando, nos abençoando cada dia mais para a sua honra e sua glória. Amém? Busquei
nosso culto de hoje com o louvor Fala Jesus. Agradecer a Deus mais uma vez por esse momento incrível que estivemos juntos e que nós estejamos ansiosos de uma forma boa para o culto que vem, para estarmos novamente reunidos, para estarmos juntos e agradecer a Deus mais uma vez pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus.
obrigado também, porque eu sei que o Senhor não deixará desamparado, o Senhor está nos sustentando.